Olá, hoje iremos falar sobre as concessões de parques e florestas públicas para iniciativa privada. Primeiramente, devemos explicar a diferença entre o que é privatização e o que é uma concessão. Quando se há uma privatização de determinado parque ou de determinada área florestal, o que acontece é que aquela empresa que conseguiu aquela área, ela fica responsável por toda a gestão daquela área, em questão de o que vai acontecer naquela área, como vai ser o manejo sustentável, como vai ser as visitações. Já a concessão é diferente. Um órgão responsável já por florestas ou por determinado parque, que é um órgão já estabelecido pelo governo federal, ele continua responsável por todas as atribuições de todas as unidades que foram concedidas, exceto pelos serviços de visitação, que esses são excepcionalmente responsáveis pela empresa que foi concedida aquela área. E esse órgão, que é bem específico, que ele fica responsável por, como se fosse um meio de fiscalização, e está sempre lá para que essas determinadas empresas continuem seguindo as regras do que foi concedido lá no contrato, que ele foi assinado, sempre preservando as florestas e os parques, para que a sustentabilidade se perdure e que não haja desmatamento ou coisas assim do tipo. E em 2006 foi criada uma lei de gestão de florestas públicas. E também foi criado o Serviço Florestal Brasileiro, que é o órgão responsável pela gestão das florestas públicas federais. Com isso, houve diferentes modelos de gestão. E um desses diferentes modelos de gestão foi exatamente a concessão florestal. A concessão florestal se deu um pouco depois de os parques, que aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, os parques vieram antes, foram concedidos muito antes das florestas públicas. E como é que é concedida essa concessão? Ela é concedida a partir de uma licitação. Uma licitação feita lá pelo governo federal, onde essa licitação é para práticas de manejo sustentável. Uma determinada empresa que conseguiu aquela área, ela vai ter alguns benefícios porque lhe foi concedida essa área. Então, essas empresas elas podem usar alguns recursos, pegar algumas madeiras, alguns recursos não madeireiros, alguns serviços sustentáveis lá da floresta, sempre respeitando a comunidade que vive perto delas, perto dessas florestas, perto desses parques, e sem degradação da natureza, sempre conservando o solo, sem poluir os recursos hídricos e respeitando também o habitat dos animais. Há uma concessão de um parque muito conhecido aqui no Brasil desde 1999, e esse parque é o Parque do Iguaçu, onde possui as cataratas do Iguaçu. E o pioneiro dessas concessões de florestas e parques se deu com os Estados Unidos da América, com o Parque de Yellowstone. E por isso o governo federal, visando aumentar a economia de determinadas áreas que têm um potencial de desenvolvimento para turismo devido a ter essas florestas, esses parques estão pensando em dar essas concessões em várias áreas para que haja uma infraestrutura, porque essas áreas, a maioria dessas áreas não tem uma infraestrutura adequada para que haja visitação ou turismo, mas concedendo essas áreas para o setor privado, então gerará lucro e vários benefícios para a sociedade que vive naquela região. Dos parques e florestas públicas para a iniciativa privada também existem seus prós e seus contras. Os seus prós se dão em três esferas: a esfera social, ambiental e econômica. Por quê? A econômica é porque, devido a essa preservação, devido à construção desse espaço com a infraestrutura para a visitação, então gerará empregos. E com os turistas chegando para observar aquele determinado parque ou aquela floresta como meio de visitação, então gerará renda, lucro para aquela determinada região. Essas empresas da concessão que são cedidas a essas áreas, elas devem preservar, obedecer aquelas regras que foram pré-estabelecidas pelo governo federal e pelos órgãos florestais para que haja uma preservação, para que cuide-se bem daquela determinada área. E social, porque as pessoas irão conhecer um pouco mais do que elas já tinham na terra delas, conhecendo um pouco mais sobre a natureza, sobre a floresta, sobre aqueles parques e várias outras situações. Já os contras se dão mais com a questão de conflito de interesses, quando pode haver um conflito entre a empresa que foi concedida aquela área com os cidadãos daquela área, que podem ter um conflito de a empresa querer fazer algumas coisas e a população não aceitar aquilo. Como também há um contra de a empresa que foi concedida aquela área, ela pode usar aquela concessão como se tivesse uma privatização e não uma concessão. E ela usar os seus direitos um pouco além do que ela deve, trazendo assim um desmatamento, uma exploração mais da biodiversidade e trazendo uma série de males para aquela região. E o que deveria ser preservado não foi o que aconteceu. Então esses são basicamente os prós e os contras, mas o que devemos ter em mente é que para haver uma concessão deve haver uma linha tênue entre a economia que se quer gerar naquela região e a educação ambiental, porque se elas não andarem juntas, o que deve ser preservado não vai ser preservado, vai ser destruído. Então é essa linha tênue que tem que existir para que a concessão a essas iniciativas privadas dê certo.